de católicos que realmente estão dispostos e abertos para ouvir o Papa Bento XVI e o que ele tem para dizer. E o Papa tem um recado, tem uma mensagem muito clara para o seu país natal. Então, esperemos algo de bom e positivo. Esperemos realmente que seja algo que a providência divina vai usar. Assim como Deus usou a viagem do Papa a Madrid, também ele usará essa viagem do Papa à Alemanha. Mas qual é a dificuldade que se vive hoje na Alemanha? Vejam, vamos lembrar que a Alemanha é o berço do protestantismo e que Bento XVI é o primeiro Papa alemão depois da revolta protestante. Né? Nós tivemos a revolta protestante feita por Lutero, a data, né, para o pessoal que não é muito acostumado à questão de datas, a data é 1517. Essa é geralmente a data que se coloca como o marco da Revolução Protestante. Bom, essa data, não é, marcou o quê? Marcou uma revolta. A palavra adequada para descrever o protestantismo é a questão da revolta. E é uma revolta marcada pelo orgulho. Isso é muito importante. Vejam só, eu já falei isso em alguns lugares, mas é importante colocar aqui outra vez para clareza. Existem católicos orgulhosos. Não é? Certamente o Padre Paulo Ricardo é um deles. Ou seja, existem fiéis católicos que são marcados pelo vício e pela doença do orgulho. E eu certamente sou um deles. Só que o catolicismo, ou seja, a religião cristã, como Jesus a deixou nesse mundo, o catolicismo é humilde. A Igreja Católica é humilde. E certamente existem protestantes humildes. Mas, devo dizer, o protestantismo ele é, por princípio, soberbo. Por quê? Porque o protestantismo ele nasceu numa época de individualismo. Pois bem, renascimento do paganismo. Por outro lado, o protestantismo é uma reação a esse tipo de coisa, mas é uma reação filha do seu tempo. Ou seja, a reação que os protestantes tiveram contra essa pretensa onda de paganismo, esse nascimento do paganismo, não foi totalmente isento e sem influências. Por quê? Porque o que é que os protestantes pegaram do espírito da sua época? Pegaram, número 1, o individualismo. Pegaram, número 2, uma certa revolta contra qualquer autoridade, né? E um ceticismo com relação a qualquer princípio de autoridade. Pegaram esse individualismo e essa revolta contra a autoridade, né? Pegaram também uma espécie de mentalidade jurídica em que as coisas precisavam ter fundamentos científicos inquebrantáveis. Então, o que acontece? Assim como a ciência, que estava começando, engatinhando, não é? Se desenvolvendo na época, ela pretendia colocar, através de certos princípios, as suas bases científicas sólidas, o protestantismo ele entrou com a doutrina de que ele precisava ter algo de sólido, algo de muito concreto e de inquestionável, e esse muito concreto e inquestionável é um códice, um livro, chama-se a Bíblia. Pronto. Então o que está na Bíblia é a revelação, e o que não está na Bíblia não é revelação e acabou. Então, o que é que o protestantismo fez? O protestantismo transformou o cristianismo na religião do livro. Ou seja, a religião de um livro. Enquanto o cristianismo não é a religião de um livro.
O cristianismo é uma pessoa, é Jesus Cristo. E essa pessoa está viva na história em um corpo vivo chamado igreja. Então, veja, isto é o cristianismo desde o início. Quando Paulo cai no caminho de Damasco, não é? São Paulo, que é um herói para nós católicos e é também admirado e é um herói para os protestantes. Quando Paulo cai no caminho de Damasco, a experiência básica de Paulo é que ele estava perseguindo cristãos, pecadores, homens e mulheres normais como eu e você, colocando na prisão, e Jesus aparece no céu e diz, na sua luz ilumina Paulo, e diz: por que me persegues? Ou seja, essa realidade de que Jesus está vivo num corpo vivo que é a igreja. Jesus não disse para Paulo: Paulo, por que não veneras a minha Sagrada Escritura? Porque Paulo fazia isso. Venerava, não tem dúvida nenhuma. Agora, é evidente, o Novo Testamento não existia ainda. O primeiro escrito do Novo Testamento, o mais antigo, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. O próprio Paulo iria compilar, não é? Iria começar a escrever. Mas já havia igreja antes de haver o Novo Testamento. Não é? O Novo Testamento, ele é palavra de Deus, é uma expressão da palavra de Deus, sem dúvida nenhuma. Mas por quê? Por que Deus é o autor do Novo Testamento? Porque ele é o autor da igreja. Porque existe uma igreja, e esta igreja gerou o Novo Testamento, inspirada por Deus. O que acontece? O princípio protestante é um princípio onde o orgulho diz: não, eu não quero depender de nenhum pastor, não quero depender de nenhuma autoridade humana, eu quero ligação direta com Deus. Então, Calvino, Lutero inauguram uma forma de enxergar o cristianismo totalmente fora da tradição que já tinha 1500 anos, então, na época deles. Ou seja, eles querem agora se pendurar num livro, na Bíblia. Veja, eu não estou sendo contra a Bíblia. É evidente, a Bíblia, nós estamos no mês de setembro. Aqui no Brasil, nós celebramos o mês da Bíblia. Nós temos uma veneração imensa pela palavra de Deus transmitida por escrito. Mas a Bíblia é a palavra de Deus transmitida por escrito, só que a palavra de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. A Bíblia é só uma forma de transmitir e de fazer com que a gente entre em contato com essa pessoa. É uma das formas. Agora, a pessoa de Jesus Cristo, o Christus totus, o Cristo total, é a sua igreja. Então vejam como é o princípio protestante. O princípio protestante é: não, eu não quero saber de ter sacerdotes que me representem diante de Deus. Eu quero falar direto com Deus. Acabou. Não me rebaixo a receber a absolvição de um ser humano. Não me rebaixo a receber a intercessão de Maria, dos santos. Os protestantes aceitam o ministério dos anjos, mas com um certo freio, porque se eles pudessem também varrer os anjos para debaixo do tapete, eles varreriam, para não ter intermediários. Mas vejam, esse frenesi que eles têm, essa coisa de que eles repetem, não, mas o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o único mediador. Mas gente, ninguém duvida disso. Ninguém duvida que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Mas acontece que Jesus Cristo está vivo na sua igreja, sim ou não? Ele disse: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus não disse assim: olha, eu vou estar com vocês, tá? A partir de 1517. Eu vou subir aos céus e vou deixar a igreja durante 1500 anos, ao Deus dará. A igreja que se lasque, que se vire, né? Ela vai por água abaixo. Então a igreja vai ser infiltrada de paganismo, vai ser uma loucura, uma maluquice católica, e de repente, 16 séculos depois, eu vou me lembrar da promessa que eu fiz. Eu disse: eu estarei convosco todos os dias. Pois é, mas eu esqueci durante 1500 anos. Como é possível isso, gente?
Como é possível Jesus esquecer da sua promessa durante 1500 anos? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. A igreja crê nisso, a igreja católica crê nisso. E crê, nós somos humildes, a religião católica ela é humilde, pode ser que eu católico, eu Padre Paulo seja soberbo, mas a religião católica me ensina a humildade de saber que Deus me dá as coisas, é Deus quem me salva, mas Ele me salva e usa instrumentos humanos, sim. Sim. Usou Paulo para escrever as cartas. Usou Mateus, Marcos, Lucas, João para escrever os evangelhos. Usou pessoas e continua usando. Não é que Jesus disse assim, ó, eu vou usar só no primeiro século, depois não vale mais. Depois não uso mais ninguém. Né? Eu uso nos primeiros séculos, depois eu só vou começar a usar depois o Lutero e o Calvino e depois os outros pastores que são ungidos. Não, gente. Isso não tem o mínimo cabimento. Então, esse fenômeno de soberba, ele também está associado a um outro fenômeno, que é a questão do prazer, não é? A questão da dissolução, digamos assim, dos princípios de, digamos assim, de ascese cristã. Então, veja, por exemplo, que enquanto se nega o Papa, os bispos, os padres, ao mesmo tempo os protestantes negam o celibato, a possibilidade de uma verdadeira santidade. Ou seja, as pessoas não vão ser verdadeiramente santas, elas vão ser sempre profundamente pecadoras e isso vão ter só a fé. Como diz Lutero, né? Pecca fortiter, sed crede fortius, né? Peca fortemente, mas crê com mais força ainda, porque no fundo o homem vai ser sempre pecador, vai ser sempre miserável, vai ser sempre desgraçado, mas é a fé que salva e acabou. Não, nós católicos cremos que Deus, na sua misericórdia, usa instrumentos humanos e santifica os seres humanos. Agora, o que isso tem a ver com a viagem do Papa para a Alemanha? Tudo isso que eu estou dizendo. Ora, porque a Alemanha, onde começou a revolta protestante, a Alemanha, ela foi o lugar em que, em primeiro lugar, esta mentalidade protestante entrou dentro da própria Igreja Católica. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo de nos unir aos nossos bispos que estão unidos aos bispos e, consequentemente, aos apóstolos ao longo dos séculos. Não tenhamos medo de nos unir ao Papa, que está unido aos outros papas e, consequentemente, a São Pedro ao longo dos séculos. Não tenhamos medo de ter, ainda hoje, a mesma fé, a fé de Pedro, aquela fé que é rocha firme, na certeza de que as portas do inferno não prevalecerão.